Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema vidas tóxicas. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Coríntios 6, do 12 ao 15. Coríntios 6, do 12 ao 15. Posso fazer tudo o que quero. Sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imortalidade, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Palavras de Yod-He Vav-He. Bom, irmãos, agora refletindo aí sobre a palavra, o que a palavra nos diz, e refletindo também o detalhe de exatamente do título, do tema do vídeo, vidas tóxicas. Irmãos, a palavra nos diz que nós somos o templo de Deus. Não que o templo seja de pedra, de telha, de paredes. Não, este não é o templo de Deus, Pai. Como nos vídeos anteriores colocamos sempre ao nosso conhecimento relacionado a estes tipos de templos, onde na verdade o templo de Deus somos nós. Então, como a própria palavra diz, existem coisas que convêm a nós, existem coisas que não convêm a nós. Um exemplo são os tóxicos. Os tóxicos nada mais são do que refúgios de hábitos que adquirimos, às vezes por herança biológica, às vezes por curiosidade, às vezes por modismos, e enfim. Com relação ao nosso tema de hoje, vidas tóxicas, é a preocupação que Deus tem para conosco, e até advertindo, é exatamente o fato de que nem tudo convém a nós. Se referindo a tóxico, muitos buscam refúgio nos tóxicos. Muitos buscam refúgios nos tóxicos. Eu sou um exemplo disto, que já fiz uso de tóxicos, e hoje eu reconheço que nós não precisamos deles. Nós não precisamos deles. Nós temos nossa conduta própria. Nós temos nossas decisões próprias. Nós temos a coragem que já habita em nós, dado por Deus Pai Todo-Poderoso, de enfrentar, de encarar um desafio, de aceitar um propósito, de aceitar uma derrota, ou até mesmo nos potencializar. Isto eu me refiro ao nosso ser, ao nosso próprio ser. Independente de que buscamos em tóxicos a força, a coragem, para termos atitudes de encarar nossas vidas. Falando de mim com relação à experiência, a isso, digo experiência no conhecimento. Há mais de 20 anos eu trabalho na área antinarcótica. Eu sou um palestrante e estudo sobre a psicologia antinarcótica. Por que usamos tóxicos? Como saímos dos tóxicos? Quais os resultados dos tóxicos? Quais benefícios? Claro que não exatamente tem benefício, a não ser que seja uma droga farmacológica. Aí sim
temos que fazer uso porque temos que cuidar de nossa saúde, onde na verdade não se enquadra, a droga farmacológica não se enquadra no sistema tóxico, no sistema não convém a nós. Claro, apesar de ser uma droga farmacológica, mas tem que ter orientação médica. É daí que vem a diferença do uso para nós. Então, irmãos, voltando aqui ao tema, vidas tóxicas, muitos estão nesta vida, muitos, não são poucos. Uns não têm mais saída, falando de recuperação química, da recuperação química. Só Deus, o seu Pai, trará o retorno dela à sobriedade. Muitos estão no meio do caminho, não se tornaram ainda viciados nos tóxicos, mas estão no meio do caminho. Este ainda resta uma possibilidade de recuperação, falando no sentido de tratamento físico, psicológico. E outros estão iniciando neste caminho, que na verdade é um caminho, segundo os estudos, caminho sem volta. Caminho sem volta. Então, irmãos, não temos que colocar o pano por cima de nada, porque se colocarmos o pano por cima de nada, que eu digo, da situação, com certeza a situação se agrava, a situação não tem nenhuma luz, nenhuma visão de que como podemos cuidar deste grande e imenso problema da nossa sociedade, que é exatamente os tóxicos, tema deste vídeo. E de novo afirmo que há mais de 20 anos eu trabalho nesta área, conheço situações de pessoas que entraram e que não saíram mais. Muitos morreram. Me refiro a pessoas próximas. Muitos morreram na situação até mesmo de querer sair desta vida. Graças ao meu pai, que diante do meu trabalho, se referindo à missão de palestrante antinarcótica, não houve nenhum incidente local, próximo a mim, de uma perda, de uma drástica perda de pessoas próximas a mim, falando dentro de minha missão de palestrante, de orientador, de ajuda próxima, psicológica, moral, se tratar de antinarcótico, de antidroga no caso. Não houve, mas houve perdas de parentes, de entes queridos meus, familiares, que viveram a vida próxima ao tóxico, que se entregaram ao tóxico, dizendo até como exemplo, colocando um exemplo prático do tóxico, e levaram a maioria de familiares meus ao fim, a perda do tempo do pai em relação ao tóxico, é o tóxico álcool. Muitos familiares meus deixaram esse mundo aqui no desespero, na angústia, até mesmo de sair, tendo todo apoio familiar, mas não conseguiram sair, não saíram. Alguns até porque não quiseram sair, tiveram apoio, tiveram fortalecimentos, tiveram mãos que tentaram puxar, mãos que eu digo no sentido figurado,
mas não quiseram. Eles escolheram continuar, que daí que vem também a nossa escolha, a nossa própria escolha. Porque geralmente quando uma pessoa ela está neste mundo, chamado mundo tóxico, ela perde muita característica, claro, dentro da sobriedade. Ela perde muita característica, ela perde muito senso de responsabilidade, chega a perder o senso humano, claro, devido a todo o resultado que o tóxico mostra, a decadência do nosso corpo, a decadência do templo de Deus com relação ao tóxico. Então, irmãos, este tema é muito sério, mas muito sério mesmo. E vejam que eu estou aqui num ambiente externo, não estou num ambiente de nosso estúdio, mas Deus até me orientou para fazer esse vídeo, um vídeo externo, para também sentirmos uma diferença em nossa missão, em nosso trabalho. Faz parte também do nosso trabalho isso, né? Com certeza vai vir mais vídeos externos também, até mesmo aproveitando temas também, para fazer exatamente a diferença, né? No nosso bem interior, claro, nosso bem interior. Então, irmãos, voltando aqui para este tema, vida tóxica, no estudo psiconarcótico, se mostra que uma pessoa, ela se inicia neste mundo, nesta drástica caminhada de uso de um certo tóxico, de uma certa substância química ou natural que traz mudanças e alterações no nosso sistema nervoso central, exatamente pelo fator curiosidade. Mesmo que o próprio estudo indica fator biológico, herança biológica, a hereditariedade do exato tóxico ou dos tóxicos. Estudos também mostram sobre a herança, a hereditariedade tóxica. Claro que ninguém descarta isso, claro, o estudo, a ciência mostra e prova isso. Agora, em se tratar de essência humana, de nossa essência humana, há início deste tipo de vida, a vida tóxica, é mostrado que pela curiosidade, biblicamente se coloca o nosso lado mal, a porcentagem de nosso lado mal, do nosso ser mal, por ter curiosidade na maldade, exatamente colocando na maldade, ou seja, em hábitos que não são bons, Claro, o nosso lado cristão, o nosso lado de fé, o nosso lado bom, ele jamais vai ter curiosidade, claro, já disse, ele jamais vai ter esta tendência, esta escolha, esta curiosidade de buscarmos coisas negativas. Isto é provado teologicamente. Já o nosso lado mal, a nossa composição má que há dentro de nós, já existe isso, de buscarmos coisas más. E claro, um canal, qual é? A curiosidade. É provado cientificamente, dentro da psicologia antinarcótica, e também é provado teologicamente, que pelo ato de dar curiosidade, e daí darmos entrada a uma vida tóxica, é que vem o longo caminho. Caminho que temos como prova nós mesmos, e familiares, que sem volta.
caminho sem volta. Aí que vem o problema, irmãos. Problema sério para nosso interior, sério para o templo de Deus. O nosso templo, o templo que somos nós de Deus, do nosso Pai. Vimos aqui na leitura em Coríntios, falando de que do alimento convém absorvermos o alimento, convém, mas claro, nem todo o alimento convém, porque claro, pode causar nossa destruição, pode causar o excesso, daí pode vir um excesso. Alimento é bom, mantém o templo de Deus firme, forte, sim, mas exatamente pelo excesso e por alimentos que não convêm, é que vem a destruição do templo. É que adquirimos doenças. Existem vários resultados que eu digo negativos, citando doenças, que vêm através do excesso e através de escolhas alimentares que não convém. Até porque o tema é o tóxico. O nosso tema hoje. Mas a comida, quando ela não convém a nós, o alimento, quando não convém a nós, ele se torna tóxico, claro, ele se torna tóxico ao nosso corpo, ao templo do Pai. E daí vem a causar a destruição deste templo. Daí que vem a destruição do templo. Então, irmãos, voltando aqui no direcionamento tóxico, e colocando aqui também no ponto teológico, claro, puxando o lado da ciência, Muitos não sabem como começou isto no mundo, muitos não sabem. Tenho em provas científicas, nos estudos antinarcóticos, que foi há mais de 2000 anos atrás, por um certo tribal asteca, pleno deserto do México, ele, por sentir fome e por querer saciar sua fome, ele começou a devorar arbustos, ele começou a comer arbustos. Daí este asteca, este primata, ele sentiu efeitos, ele sentiu diferenças, alterações em seu sistema nervoso central, até por vir haver alucinações, O resultado foi alucinações. Ele ficou alucinado por ter mastigado, por ter engolido um composto de um certo arbusto da época, um arbusto que ele encontrou por perto, lá no deserto do México, isto há mais de 2000 anos atrás. E por ele ter se sentido com esta reação alucinógena, ao passar mais o efeito desta reação, ele foi atrás dos outros companheiros da tribo deles, a buscá-los e até mesmo a indicá-los aos outros ao consumo. Ou seja, eles consumiram, mas consumiram em segunda etapa, eles consumiram já com a ideia do primeiro, pelo fato de uma manifestação alucinógena, no caso, que pela ciência, pelos estudos que tenho, foi um arbusto e cactos, conhecidos como peiote, com substâncias de mescalina. Claro que essa substância, ela causa alucinação. Então daí começou pela curiosidade dos outros. Por acaso, este primeiro, ele absorveu a substância, sentiu o resultado,
e fez com que ele buscasse os outros para também ali experimentasse. Então já começou este ciclo curioso, até mesmo de escolhas. Os outros já foram por escolhas de entrar neste ciclo de curiosidade. Aí, claro, automaticamente veio as reações, e como o nosso lado mal, ele nos proporciona estas escolhas por coisas exóticas, coisas diferentes, até mesmo sem fundamento, mas o nosso lado mal ele proporciona estas escolhas para nós, colocando o título A Vida Tóxica, no caso. E daí vem mais resultados em nossas vidas, outros diferenciados deste. Aí vem. Mas irmãos, aí foi colocado aí toda a história para a ciência, os estudos antinarcóticos, de que como começou este ciclo. Claro, não foi para o bem, não foi para o bem. Podemos até pensar que foi para o bem, mas não foi para o bem. Na verdade, não tem como direcionar um ponto bom nessa história, seja para quem produz, ou para quem vende, ou para quem vive do uso. Não tem um ponto essencial humano aí de positividade, não tem. Até mesmo para Deus, para o nosso Criador, não se justifica a positividade. Agora, claro, muitos com problemas psicológicos, que são muitos, eles aderem, eles buscam algum tóxico, algum entorpecente, alguma substância que altere o sistema nervoso central para ali obter refúgio. Um ponto fundamental: obter refúgio, mas em quê? Mas como? Se aquilo vai passar o efeito e não vai ter resultado nenhum, não vai ter benefício nenhum, e sim trazer mais problemas, muito mais problemas. E claro, o problema que havia antes desta busca ao refúgio, ele não vai ser solucionado, ele não vai ter como ser solucionado, porque você já vai entrar em outro ciclo, que é o ciclo do uso ao tóxico. Aí vem o hábito e aí vem o vício. E claro, consequentemente vem a perda total. Do templo de Deus, do templo do nosso Pai. Então, irmãos, este vídeo com esse tema, ele se torna 2 vezes mais importante para mim mesmo, porque conheci isso e porque eu sei que o mundo de quem vive, de quem está dependendo disto e que não tem mais jeito, só Deus mesmo, ou os que estão buscando solução, saída, não é fácil, é triste, muito triste. Sei porque conheço, digo porque eu conheço. E Deus não quer isso para nós. Ele não quer isso para nós. Claro, ele faz o impossível para que nós não caímos neste mundo, para que nós não entramos neste mundo, porque não é bom, é coisa do inimigo. Na verdade, é coisa do inimigo. E o perigo maior é que começamos nesta vida achando que é comum, até mesmo por hábitos familiares, em termos a visão de que aquilo é um hábito familiar, é comum, então eu vou e entro também. Pronto, este ponto aí, ele atualmente, pelo meu conhecimento, ele é fundamental para que se inicie também em uma pessoa sóbria, uma pessoa que não entrou ainda neste mundo, a ela entrar, que é chamado o hábito.
o ocasional e o habitual, que é colocado como sociocultural. É um ponto sociocultural que digo agora, dentro do estudo, é que se torna uma pontezinha muito bem rápida da pessoa um dia se tornar um independente, um vivente, aliás, um sobrevivente deste mundo tóxico, eu digo. E claro, chegar até a sua decadência, o seu final. Então, irmãos, reflitam, se você tem algum hábito tóxico, seja ele qual for, reflita, viu? Reflita. Não estou aqui como um palestrante de ciências químicas, não é, e sim como um irmão em Cristo seu, e passando o conhecimento da palavra com relação a este tema, tá? Claro que sou palestrante na área, conheço sobre isso, mas aqui o trabalho é missão de Deus, é missão do Pai, Yod He Vav He, para que possamos refletir sobre este tema, que é a vida tóxica, que claro, não é do bem, não é bom, é coisa do inimigo de Deus que quer nos destruir, para nos destruir, é uma forma que ele encontra, que ele acha para nos destruir. Agora, claro, se dermos abertura, se a gente não der abertura, claro, com certeza ele não vai conseguir, não tem como ele conseguir, tá? Então, irmãos, fica aí o meu grande abraço, uma bênção, fique na paz do Senhor Yod He Vav He, e até o próximo vídeo.